A paz, igreja. Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Laís e eu vim compartilhar com vocês a leitura de hoje, que foi do primeiro livro de Samuel, capítulo 18 ao 20. Nós estamos na história de Davi e a gente já viu ele sendo ungido rei, ele matando Golias, ele sendo enviado e tendo conquistas, tendo êxito, até que Saul não permitiu mais que ele voltasse para a casa de Jessé. E nisso, a gente começa a leitura de hoje e a gente vê uma profunda amizade de Jonatas, filho de Saul, e Davi. Uma amizade de lealdade mesmo sendo gerada, a ponto que Jonatas ele reconhece que Davi foi ungido rei por Deus. E ele tira sua capa de sucessão, né? Porque por uma ordem lógica, natural, ele seria o próximo. Ele iria suceder, né? Depois do seu pai. Mas ele reconhece que Davi foi ungido rei. E no versículo 4 do capítulo 18, ele diz: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Em tudo por onde Davi ia, onde quer que ele fosse enviado, Davi tinha êxito. E Jonatas ele enxergou isso. Até que havia um grupo de mulheres que estavam lá dançando, cantando, e elas falavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Meu Deus, foi aí. Foi nessa hora que a ira de Saul se acendeu, que ele virou a chavinha. Então, até então estava ok com Davi, mas depois disso ele começou a enxergar Davi como uma ameaça, com os olhos humanos, né? Enquanto Jonatas enxergava Davi como uma bênção para Israel, Saul enxergava ele agora, a partir de então, apenas como uma ameaça. E começa uma perseguição aí. E ele dá até Milca, que também era sua filha, em casamento, mas a intenção dele era de que Milca fosse como uma armadilha para Davi. Só que Milca amava Davi. Então Jonatas tinha uma profunda amizade e Milca amava Davi. Os filhos dele, todos a favor de Davi. E aí teve até uma situação onde Milca protege ele contra o seu pai. E no final do capítulo 19, em mais uma dessas situações, Saul ele envia mensageiros para trazer Davi. Davi tinha ido até Samuel e eles foram juntos, Davi e Samuel, para a casa dos profetas. E Saul manda mensageiros para buscá-lo. E aí ele manda um grupo e esse grupo de mensageiros, eles são dominados pelo Espírito de Deus e começam a profetizar, e ele manda mais um grupo, e assim acontece também, e mais um. Ele manda 3 grupos que são tomados pelo Espírito de Deus e começaram a profetizar, até que então foi ele. Falou: agora vou eu então. Mensageiros não voltam e tal, e ele foi, e Saul também foi tomado pelo Espírito de Deus e profetizou. E ficou deitado por lá. E aí isso passa. E aí no capítulo 20, a gente vai ver mais uma situação onde antecipadamente Jonatas e Davi conversam. E Davi fala que não iria comparecer e tal. E Jonatas falou, né, que ia observar Saul, tudo para ver se realmente ele estava contra Davi. E aconteceu, dito e feito, né? Saul já tinha ficado tão irado lá no segundo dia que ele lançou uma lança contra Jonatas, seu próprio filho. E aí Jonatas deve ter pensado assim: meu pai realmente está contra Davi. Esquece Davi agora, que ele não gosta do Davi de jeito nenhum. E aí ele, né, comunica do jeito que eles tinham combinado lá, e para que Davi fugisse. Só que Jonatas era muito amigo de Davi e ele se entristece com isso, porque ele não sabia mais quando é que ele ia ver Davi de novo, né? E dessa leitura de hoje eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é que quando nós estamos cheios de Deus, inevitavelmente nós vamos ganhar o favor de pessoas. Então Davi, você pode ver que ele era amado por muitas pessoas, amado por Jonatas, por Milca, né? Ele ganhava o favor das pessoas.
Mas quando nós estamos cheios de Deus, inevitavelmente também, nós vamos ser perseguidos por aqueles que nos consideram ameaça. Mas a questão é que nós estamos protegidos por Deus, como aconteceu na casa dos profetas. De uma forma, Deus afastou Saul de Davi, afastou a ira de Saul contra Davi. Porque Davi foi tomado e Saul foi tomado por Deus e aquilo passou. Aconteceram novas perseguições, mas aquele momento passou. Então, nós precisamos ser achados em um lugar de comunhão com Deus, por aqueles que nos perseguem, de forma que eles vão ser atraídos irresistivelmente para Deus. Amém? E o segundo ponto é a amizade, uma amizade de lealdade, que não se inveja, que reconhece, que incentiva, como foi a amizade de Jonatas e de Davi. Jonatas tinha tudo para invejar Davi, né? Era para ser ele, o próximo e tudo, mas tudo acontecia com Davi. Era Davi que tinha êxito. Mas não, Jonatas reconheceu algo especial em Davi, que ele estava sendo destacado por Deus, que ele estava sendo levantado por Deus. E isso não impediu a amizade deles, mas Jonatas estava como um bom amigo que incentiva. Ele estava enxergando Davi como o Senhor o enxergava. E o nosso propósito, junto com o nosso propósito coletivo, é o avanço do reino. E é juntos que nós vamos alcançar muito mais. Juntos que nós vamos mais longe. Então, nós precisamos reconhecer o dom que os nossos amigos carregam, a graça sobre a vida de cada um deles e incentivá-los, né, pela sua singularidade. Reconhecer, cada um tem um. Eu não tenho esse dom, mas o meu amigo tem. Vá e com seu dom de curar, por exemplo, você vai propagar o evangelho e juntos nós vamos avançando. Reconhecer também quem Deus tem destacado, né? Amém? E para finalizar, eu gostaria de orar por você. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, oro, Pai, para que você nos coloque diante de bons amigos, nos coloque cercados de amigos que vão nos incentivar, que vão nos edificar e nos esticar. Em nome de Jesus. E eu oro também, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração a paz de estar contigo, a certeza de que, apesar de qualquer perseguição que a gente venha sofrer, seja no trabalho, na faculdade, na escola, que o Senhor está conosco e que é o Senhor que nos defende. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.